Bem-vindas à live Quem Está Agora, episódio 18. Meu propósito é ensinar as mulheres a reconquistar a autoestima em 21 dias. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco no Instagram, no Facebook ou no nosso grupo de WhatsApp, onde algumas mulheres já estão participando e lá a gente faz algumas trocas bem bacana relacionadas à autoestima. Já temos mulheres que participaram do programa Mulheres Resolvidas e já tiveram seus resultados através de práticas que trazem o equilíbrio emocional, elevando assim a nossa autoestima. Entre os dias 9 e 15 de novembro, teremos mais uma semana da autoestima feminina e eu estou aqui te convidando para participar, onde será totalmente online e gratuita e no final irá abrir as inscrições para a terceira turma do programa Mulheres Resolvidas. Então eu te espero lá na semana do dia 9 ao dia 15 de novembro. E o tema de hoje é 3 formas de pensar positivo. Mas antes de eu te passar algumas orientações sobre as formas de pensar positivo, a gente precisa entender alguns contextos. Precisamos entender que para cada pensamento que nós criamos, o nosso corpo produz hormônios, que nada mais é a manifestação física deste pensar. Nós já comentamos aqui em outras oportunidades que o nosso pensamento tem uma vibração. Ele tem uma força, uma energia que vibra. E a física quântica tem nos explicado muito sobre isso. Então, quando estamos em pensamentos negativos, onde estamos liberando, esses pensamentos negativos produzem hormônios, né? O nosso metabolismo ele fica num estado de estresse, de tensão. Para ele, tudo que a gente imagina, tá, está acontecendo no agora. Você já deve ter escutado ou já ouviu falar, enfim, sobre somatização. O que é a somatização? A somatização é submeter o nosso organismo a um limite da sua resistência, afetando assim órgãos importantes que trazem dessa forma doenças através da mente negativa. Então vamos lá, não tem situações que você está num movimento negativo durante 1, 2, 3 dias e daqui a pouco você começa a sentir algo no seu corpo físico? Isso é a somatização. É o seu corpo dizendo para você, mencionando para você que tem algo que não está legal, que você precisa prestar atenção. Mas, na grande maioria das vezes, a gente não se permite prestar atenção nesses movimentos do nosso pensar, do nosso sentir, e vai desencadeando toda essa tensão, toda essa questão do estresse no nosso corpo. Não tem quando a gente está com peso até aqui assim nos ombros, de tanto a gente estar tensionado, tensão mesmo do estresse, e aí parece que aqui essa região é toda afetada, porque você estava numa carga de pensamento negativo muito forte. Então você começa a perceber tudo isso através do seu corpo. Então olha só, a ligação que nós temos entre o pensar, o sentir com os nossos órgãos. A raiva, ela afeta e enfraquece o nosso fígado. A tristeza, ela enfraquece o nosso pulmão e o nosso coração. Por isso, em muitos momentos, nos dias que a gente está triste, eu sempre falo para as pessoas assim, comece a trabalhar e ativar o seu timo. Porque quando você ativa o seu timo, você está trabalhando o seu chakra cardíaco, porque ele está sendo afetado pela tristeza. A preocupação e a ansiedade enfraquecem o nosso estômago. Observe e perceba se quando você está muito ansiosa e muito preocupada, se você não sente um enjoozinho,
ou já não começa a sentir aquela azia, aquele mal-estar no seu estômago? O medo, ele enfraquece os nossos rins. Muitas pessoas têm problemas de rins e quando a gente começa a trabalhar nos atendimentos individuais, a gente observa a questão do medo, né? E o estresse, ele enfraquece o nosso coração e o nosso cérebro. Por isso que as pessoas, né, geralmente quando elas vão ter alguma questão né, acontece de infartar, geralmente elas estão vindo num estado de estresse muito profundo. E não tem alguns momentos que a gente tem aquele branco, assim, que você parece que esqueceu tudo, que você não consegue mais pensar sobre nada, né? É porque o estresse cria todo esse movimento e afeta o coração e o nosso cérebro. E o apego, meninas, ele enfraquece o nosso intestino. Então, quando você está apegada a algo que você não consegue soltar, não consegue liberar, tá? O seu intestino é afetado. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de ir ao banheiro de forma regular, de ter o intestino trabalhando de forma regular, porque acaba trabalhando muito essa questão do apego. Teve em uma aula que eu tive, que o professor falou assim, que quando a gente está enfesada, pode observar que o nosso intestino está preso. A gente não está liberando através do nosso intestino. Então, enfesado, enfesado. Então, eu estou enfesado com algo. E fez muito sentido essa fala dele, porque eu percebo isso comigo, né? E aí procuro me trabalhar nessa questão. E percebo isso também com muitas mulheres que eu atendo aqui. Então, olha só como o nosso pensar, ele gera as emoções que afetam profundamente os nossos órgãos. E aí vocês vão dizer, Dani, mas você vai falar de pensar positivo? Sim, mas antes a gente precisa entender todo esse movimento que acontece com a gente entre todos os corpos que a gente tem. E aí vocês vão dizer, Dani, mas isso está relacionado realmente com a autoestima? Sim, está completamente relacionado à autoestima. Olha a quantidade de vibrações negativas que eu já falei aqui e que afetam completamente a nossa questão da estima, nos deixando com uma baixa autoestima, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter, perceber muito o nosso corpo. Lembrando, meninas, que a mente, ela foi feita para pensar negativo pelo instinto de sobrevivência. Então eu friso muito isso aqui, porque isso é um momento, né? E ela faz isso para quê? Para nos manter vivas, tá? Mas é muito importante você entender este processo. Ontem eu estava atendendo uma cliente por volta das 9 horas da noite, era a última cliente, e aí ela estava me relatando a questão da crise de ansiedade dela. Então ela disse que todo dia de manhã, antes de trabalhar, ela sofre muito com tudo que vem nos pensamentos dela. Então, como ontem era 9 horas da noite, ela estava aqui, eu perguntei para ela, tudo que você imaginou hoje de manhã em relação ao seu trabalho aconteceu? E aí ela parou, refletiu, e aí ela falou, não. Eu disse, tá vendo como você estava na mente imaginativa e permitiu ser dominada por ela? E aí eu disse para ela, comece antes de você ir trabalhar, pensar positivo, já trabalhar a emanar coisas boas para o seu trabalho, sair desse movimento negativo, imaginativo que você está. E você vai começar a sentir a diferença. Inclusive, ela falou que ela estava sentindo alguns dias de enjoo. E aí, com isso, ela disse, eu vou começar a me perceber melhor, Dani, em relação a isso. Portanto, meninas, sempre que o pensamento estiver vagando entre o passado, que é a culpa,
e o futuro, que é o medo, estamos em um estágio inferior da nossa mente, gerando assim uma tensão física. Por isso que é muito importante nós relaxarmos, nos permitir ter tempo para relaxar durante alguns minutos. E interessante também que tem alguns momentos que a gente fica com tanto foco a gente está numa situação, vivendo uma situação. Ontem eu ouvi isso de uma pessoa, ela falou assim, que ela tinha um problema, né, um problema para resolver no computador. E ela ficou horas e horas e horas em cima daquele problema e não conseguia resolver. E aí parece que não ia, deu um branco. E aí ele disse que ele saiu, fez uma outra atividade, conversou com alguém, brincou com uns minutinhos com uma criança e voltou. E ele falou, Dani, incrível, em 5 minutos eu consegui resolver aquilo que eu estava horas. Então, às vezes a gente está ali naquele momento de tensão, querendo resolver aquilo, mas a gente está numa situação de estresse e aonde a gente não consegue resolver. Então, relaxe, saia um pouco da sua rotina para que você consiga ter insights importantes, para que você consiga resolver aquela diversidade que você está tendo na sua vida neste momento. Respire para estar num estágio mais consciente, porque essa mente imaginativa ela retorna quando a gente passa a respirar. Então, 2 ou 3 respirações profundas desligam o nosso sistema de estresse e com isso o sofrimento do corpo termina. Tá? Então faz um testezinho aí, respirando no momento que você está de tensão, de estresse, para ver se o processo do estresse já não desliga. O corpo ele já começa a se acalmar. E o excesso de estímulos, bem como uma mente acelerada, levam a gente para um estresse e para uma ansiedade alterada. Tá? Então vamos lá com as orientações de 3 formas de pensar positivo. A primeira é acalme a sua mente através de respiração, de processos de meditação, tá? Ou de pausas restaurativas. O que são essas pausas restaurativas que você pode fazer? Você pode deitar em 10 minutinhos, colocar uma música relaxante. Você pode inclusive usar travesseiros confortáveis, tá? Onde você pode apoiar os seus braços, você pode talvez deitar de lado, apoiar o braço dessa forma, colocar no meio das pernas. Na yoga se fala muito em yoga restaurativa, né? Você pode inclusive comprar aquelas almofadinhas que tem com ervas, colocar nos seus olhos. Se você tiver uma pedra, você pode colocar uma pedrinha em cima para fazer um pezinho. E aí você se permitir ter essa pausa restaurativa. Meninas, é incrível esse movimento. E você vai ver assim como que em poucos minutos você consegue se restaurar. Porque você está trabalhando todo esse movimento do corpo que está no estresse, dele poder relaxar, se apoiar nos travesseiros com a música. É bem interessante. Uma outra orientação dentro da orientação 1 aqui é pensamento 3 por 1. O que é isso, Dani? A cada 3 pensamentos negativos, você se trabalhe para ter um pensamento positivo. Então é você começar a se perceber, poxa, eu já tive 3 pensamentos negativos, então agora eu vou ter um pensamento positivo. E aí você vai começando a trabalhar um processo de reprogramar a sua mente para não ficar só nessa mente negativa. Então, lembre-se, pensamento 3 por 1, tá? Então, se você está num momento onde você reclamou de algo, reclamei que a minha casa está bagunçada. Daqui a pouco você reclamou que tem louça para lavar. Daqui a pouco você reclamou que tá chovendo. Opa, agora eu vou ter um pensamento positivo, que é, que bom que eu estou saudável para organizar a minha casa. E aí você começa a fazer um movimento de mudança desse pensar negativo. Uma outra dica legal, uma outra orientação bacana é apreciar o belo.
Até coloquei no Stories hoje. São 12 segundos que a doutora Sofia Bauer fala, que é você parar 12 segundos, apreciar o belo, apreciar uma flor, apreciar uma planta, apreciar o rosto de uma criança, né? Que traz tanta paz, que traz alegria, que traz uma verdade para nós, apreciar um quadro que você tem na sua casa, um objeto que você gosta. Então, apreciar o belo, mas ir com esse olhar de apreciar o belo. Olhar para o céu que está azul, olhar para a chuva que cai na grama, se você mora em algum lugar que tenha praia, enfim, é você sair e se permitir apreciar o belo que está ao seu redor durante 12 segundos e sentir essa apreciação. É incrível essa técnica também. Uma outra orientação que eu dou para você é o seguinte, foque no que funciona na sua vida. Às vezes eu atendo as pessoas aqui, elas chegam e falam assim, Dani, tá tudo ruim na minha vida, tá tudo dando errado, nada dá certo. Onde é que ela tá com foco nesse momento? Ela tá com foco no que é ruim. E eu falo para ela assim, eu não acredito que tudo está ruim na sua vida. Eu não acredito nisso que você está me falando. Vamos lá, vamos começar a refletir. O que está bom na sua vida? O que você se sente feliz na sua vida? O que está te agradando na sua vida neste momento? E aí ela começa a me falar algumas questões. E aí ela fala, é verdade? Não está tudo ruim? Não, gente, é porque nós colocamos um foco muito grande no que está ruim. A gente tem as nossas adversidades diárias? Claro que temos. Todos nós temos. Essa semana, inclusive, uma cliente me mandou um áudio e falou assim, Dani, eu tô numa semana tão difícil, nossa, tá muito difícil. E aí eu falei para ela, comece mudando essa palavra difícil. Não está difícil. Você está tendo algumas adversidades que você está precisando olhar diferente para isso, mas não é difícil. Eu disse para ela, você vai conseguir. E aí ela me mandou um outro áudio e falou, poxa, é verdade, falando dessa forma, nem é tão difícil como eu estou enxergando. Então eu disse para ela, tire a palavra problema, a palavra difícil, coloque adversidades, coloque situações a serem resolvidas, e aí você vai começar a perceber o movimento que isso faz com você. Comece a perceber como que os seus pensamentos negativos te deixam. E a partir do momento que você começa a perceber isso, deixe eles irem, fique com o que é bom, né? Lembre-se sempre, não esqueça, lembre-se da mente imaginativa e comece a se abrir para perceber sobre o seu sentir e sobre as suas emoções. Hoje ainda, num atendimento aqui, eu conversando com uma cliente e ela falou assim, nossa Dani, esses dias eu me emocionei de felicidade. E eu falei para ela, nesse momento você está trabalhando aqui, o seu coração. Você está saindo dessa mente imaginativa do negativo. E aí você se permitiu se abrir a trabalhar mais aqui. Então eu disse para ela, nós estamos no movimento onde a gente está muito aqui no pensar e ainda no pensar negativo. Então nós temos que nos trabalhar nessa questão de trabalhar o nosso coração. Então a terceira orientação que eu deixo para você é expanda o seu coração. E aí vocês vão me dizer, Dani, como que eu faço essa expansão do coração? É realmente se permitir sentir o que você está sentindo. Tem dias que a gente não acorda muito bem. Mas aí a gente diz assim, não posso me permitir não estar bem hoje. Não, você pode se permitir não estar bem. Acolha aquele sentimento que vem, traga ele para cá, sente ele e daqui a pouco você vai ver como fica mais leve. Quanto mais você luta contra, mais complicado fica. E tem uma questão bem importante nessa expansão do coração, que a neurociência diz assim, que o nosso coração, ele envia informações muito mais rápidas para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então, olha só, lembra lá no início quando eu falei do estresse, como ele afeta o nosso corpo físico e deixa a gente numa tensão? Então, a partir do momento que eu estou trabalhando o meu coração,
automaticamente ele vai acionar uma informação de que tá tudo bem. E aí o meu corpo começa a trabalhar diferente, tá? Então tem uma respiração que a gente chama de respiração de coerência cardíaca, que é onde você vai respirar em determinados segundos, tá? Que a gente menciona ali uma média de 11 segundos. E aí você vai trabalhar com essa respiração, nessa coerência cardíaca. Então você vai estar trabalhando neste movimento aqui. Então você vai inspirar em 5 segundos, então você vai contar, né? Inspira em 1, 2, 3, 4, 5 e expira em 1, 2, 3, 4, 5. E aí você começa a sentir que você começa a trabalhar nesse movimento aqui do seu coração. E essa respiração de coerência cardíaca, ela faz com que os seus pulmões se expandam, né? Então o pulmão ele está localizado muito próximo ao coração, então ele expande e abraça o coração. Ele expande e abraça o coração. Tá? Então ele vai fazer esse movimento. Então você vai respirar, né? Vai se posicionar ali de forma que você consiga estar confortável. E aí você vai expirar e expirar apenas pelas narinas. Então você vai fazer esse movimento aqui. Pode fazer de 5 a 6 vezes. E aí você vai fazendo a sua sequência. E aí você vai sentir essa região aqui pulsar muito mais forte. E aí nesse momento você começa a sair dessa mente imaginativa e começa a trabalhar o corpo para pensar de forma positiva, né? Então ela acalma o coração, onde a gente ativa o chakra cardíaco. Uma outra prática muito bacana é a gratidão. E aí você vai dizer, Dani, mas eu não tenho nada a agradecer. Tem sim. O fato de você ter acordado de manhã já é um motivo para você agradecer. O fato de você poder ir para o seu trabalho já é um motivo para agradecer. De você poder cuidar da sua casa já é um motivo para agradecer. Você se permitir ter 10 minutos é um motivo para agradecer. Sempre nos meus atendimentos individuais aqui, no final do atendimento, né, onde a gente faz alguma técnica, eu falo assim, então agradeça pela oportunidade que você se deu de estar aqui. Então, nesse momento, você começa a trabalhar a gratidão. E o que é? Não é só você dizer obrigada, não, é você sentir a gratidão por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí você começa a perceber que as coisas ao seu redor começam a ficar mais leves. E aí vocês me falam assim, muita gente fala assim, Dani, que incrível, eu comecei a praticar e senti toda a diferença. E claro que sente, gente. É incrível, por isso que eu sempre falo assim, a gente precisa vivenciar. É igual você olhar um bolo, sabe aquele bolo bem bonito que tá ali, você tá com aquela vontade de tomar café e o bolo tá ali, você vê o bolo, mas você não sente o gosto dele? É isso que acontece quando a gente tem conhecimento de algumas práticas e a gente não se permite vivenciar essa gratidão por tudo aquilo que traz ao nosso redor, né? Gratidão pelo plano cósmico, pelo universo, por toda essa energia que nos rodeia. Gratidão por eu poder respirar através do meu movimento e entrar nessa coerência cardíaca. Então a gente começa a trabalhar um movimento de estar mais próspero, de estar abundante. E isso não está relacionado só à questão dinheiro. Dinheiro também é importante, a gente precisa, todo mundo precisa, e está tudo bem ter dinheiro. Mas essa abundância como um todo, abundância de saúde, abundância de bons pensamentos, abundância de estar sendo realizada no meu trabalho, abundância dos meus filhos estarem bem, de eu estar me relacionando bem com meu marido, estar vivendo um momento bacana, sabe? Então a gente começa a fazer todo esse movimento. Uma outra orientação dentro dessa prática
de expandir o coração também é limpar os seus pensamentos negativos através do Ho'oponopono. Então, sempre que vem um pensamento de medo, um pensamento de que você não vai conseguir, um pensamento de que você não é capaz, de que não é para você, limpe com o Ho'oponopono. Faça as 4 frases, limpe essas memórias, né? Porque a gente também tem muitas crenças limitantes que vão nos travando e vão fazendo com que a gente tenha muitos pensamentos negativos, né? A neurociência fala de uma média de 80 mil pensamentos por dia, sendo que 80% desses pensamentos são lixo. Ou seja, é aquela nossa mente imaginativa que leva a gente para o negativo e que a gente se permite ser dominada por ela. O Dr. Augusto Cury, ele fala de janelas killer. Então tem um cliente meu que leu o livro dele e fala: ai, Dani, de vez em quando eu entro numa janela killer, então killer né, em inglês é assassina, então é como se fosse uma janela assassina onde a gente fica ali e a gente não consegue sair. Por isso que ele fala tanto e de forma tão profunda na questão da gestão da emoção. Para que a gente comece a se entender, a nos controlar emocionalmente. Por isso que eu falo ali de práticas que trazem esse equilíbrio emocional, para que a gente possa sair dessa janela killer, dessa janela que a gente está negativa e acessar coisas boas que tem dentro de nós. E aí a gente começa a fazer todo esse movimento. Eu gosto muito também da reprogramação mental, onde a gente pode usar frases positivas para que a gente comece a programar a nossa mente para pensar negativa, já que ela foi programada para o negativo, para a gente programar ela para pensar positivo. Por quê? Porque ela foi programada para pensar negativo. Então ela já está preparada para o negativo e nós temos que programar ela para o movimento de pensar positivo. E aí algumas pessoas me falam: Dani, é possível? É possível sim, desde que você se permita, desde que você se abra para se conhecer, desde que você comece a se observar todos os dias e prestar atenção mais em você, naquilo que você realmente está pensando e olhar assim, tudo que a gente pensa e muitas vezes a gente fala, o corpo sente aquilo tudo e aí a gente se permite em muitos momentos adoecer. Então adoecer está muito ligado a tudo que a gente pensa e que a gente sente. Então quando chega no físico é porque todas as nosso pensar, as nossas emoções, o nosso sentir já está afetado. E aí quando chega no corpo a gente para prestar atenção. Porque às vezes a gente está legal e tal, bate aquela dorzinha de cabeça. Aí você começa a perceber o que me incomodou, o que eu pensei que não está legal, o que eu guardei aqui que começou a me afetar, o que alguém me falou que me bagunçou. Então a gente começa a se perceber, a se observar. Tá? Então as orientações são: primeiro, acalme a sua mente com as dicas que eu falei. Foque no que funciona na sua vida, tá? E a terceira é: expanda o seu coração. A gente tem que aprender, precisamos aprender a trabalhar o nosso coração, o nosso sentir. E a gente começa a ver toda a expansão que o nosso coração tem, né? Tanto que a cor dentro da cromoterapia, que a gente trabalha o coração, é a cor verde, que é a cor da cura. Olha o poder que tem o nosso coração. Tem o poder de curar, Então, às vezes, tem pessoas que vêm aqui e falam assim: Dani, eu fiquei meio chateado lá com a pessoa, pelo que ele me falou, pelo que ele me disse e tal. Eu falei: expanda o seu coração e mande a cor verde para ele. Cure isso. Não permita que isso te faça tão mal. E aí a gente começa a mudar. Oi para quem tá aí, agradeço a presença de vocês. Não foi uma live anunciada, porque como eu falo ali, o meu propósito é que esse material ele fique rodando aí para que a gente possa acessar muitas mulheres, outras mulheres. As minhas lives são mais curtas, vim passar algumas orientações, porque eu sei como é que é o tempo das mulheres.
Mas a gente precisa se permitir tirar um tempo para aprender coisas novas, a tirar um tempo para a gente cuidar da gente, para a gente fazer pausas restaurativas, como eu falei, se permitindo realmente vibrar de forma mais positiva, se permitir ser feliz, né, gente? Hoje até a minha cliente falou, ai, Dani, a gente escuta tanto que a gente não nasceu para ser feliz. Eu falei, nossa, isso tá tudo errado. Eu disse pra ela, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ter coisas boas na nossa vida. A gente precisa desligar o amor do sofrer. Amar é bom, amar é tranquilo. O Osho fala isso. Eu tô lendo um livro do Osho que ele fala assim, amor é leveza, amor é tranquilo. A gente precisa tirar esse movimento de que amor é pesado, de que amor é sofrer. Não, amor é tranquilo. Mas a gente tem algumas crenças aqui que a gente precisa quebrar. Então, pensar positivo faz com que a gente comece a quebrar tudo isso que foi colocado, implantado dentro de nós e que a gente começa aí a vivenciar algumas práticas que nos fazem nos transformar naquela pessoa que a gente quer ser, que a gente deseja ser, naquela mulher que a gente realmente sonha e quer ser. Eu tenho certeza que é possível, que a gente consegue, com força de vontade e com momentos assim de reflexão, onde a gente possa olhar para nós e refletir. Tá bom, meninas? Deixo aqui o meu beijo no coração de vocês, que vocês possam usar as orientações que eu tenho passado para vocês e que a gente realmente se permita a pensar melhor, a vibrar melhor, a sentir melhor, tá bom? Beijo, gratidão, gratidão, gratidão profunda para vocês.